O Super Repórter de hoje é do Guilherme Milman. Há exatos 10 anos, Porto Alegre recebia o primeiro dos 5 jogos que sediou na Copa do Mundo de 2014. O evento transformou a cidade e impactou a vida de muitas pessoas. O Guilherme Milman traz histórias de quem teve a sua vida mudada após o Mundial. Super Repórter. Qual é o teu nome? Alicia, Quantos anos tu tem? 7. E o que tu gosta de fazer, Alice? Eu gosto de fazer ginástica. Essa é a Alicia Grifo, uma criança que vive em Porto Alegre. Tu conhece a história do como teu papai e tua mamãe se conheceram? Eles já te contaram? Já me contaram. E aí, como é que foi? Eles já me contaram, só que agora eu me esqueci o que eles tinham me contado. É possível dizer que a Alicia é mais uma obra da Copa. E como a maioria das obras da Copa, acabou ficando pronta anos depois do Mundial. Meu nome é Alicia, já tenho 7 anos. O pai de Alicia, Luciano Grifo, é argentino e resolveu vir a Porto Alegre para assistir alguns jogos da Copa. Além de ser a cidade mais próxima de Buenos Aires entre as sedes, também é onde a seleção do seu país jogaria. Durante a sua estadia em um hostel da Cidade Baixa, que também funcionava como bar, ele conheceu a Lívia, mãe de Alicia. Eu não me lembro como é que a gente chegou lá. Eu fui com as gurias foram primeiro. Mas o que elas foram fazendo? Foi o dia do jogo de Brasil e Camarões. E aí não estava todo mundo em foto. Eu não me lembro assim exatamente como é que foi, mas umas amigas iam ver o jogo lá, ou tinham uns conhecidos que estavam por lá. E aí a gente se reuniu lá antes do jogo e ele tava lá com os amigos, tinha outros amigos mais, né? Seríamos 5 ou 6. Já tinha conhecido, acho que na noite anterior ou naquela semana, uma amiga minha, então a gente ficamos juntos lá, conversando e tal. E aí foi isso. Depois que a Copa acabou, os dois tiveram um relacionamento à distância. Foram 3 anos de idas e vindas entre Buenos Aires e Porto Alegre, até que Lívia engravidou. E a capital gaúcha foi o local escolhido para os dois constituírem uma família. Hoje, Luciano e Lívia têm um restaurante de comida argentina no bairro Petrópolis, na zona leste da capital. Mas aí as coisas foram acontecendo, né? A função do restaurante, a gente começou a pensar, planejar, ver que poderia dar certo. E aí fomos nos apegando aqui. A história da família de Luciano, Lívia e Alicia é fruto de um intercâmbio cultural jamais visto até então na cidade. Durante o período de 15 a 31 de junho, quando Porto Alegre recebeu as 5 partidas da Copa, mais de 15 mil turistas estrangeiros de 74 países estiveram na cidade. Na época, não existia a Orla do Guaíba e os visitantes se concentravam principalmente em bares entre o centro e a Cidade Baixa. Foi ali, por exemplo, que o empresário Edemir Simonetti viu cerca de 3 mil franceses invadirem um restaurante que ele administra, o tradicional Chalé da Praça 15. O dia da Casa Azul, que era todos os franceses se credenciaram aqui, naquele dia, me lembro das caipiras, me lembro 944 caipiras, num dia só. Quantas? 944. Só para se ter uma ideia, cada caipirinha na época custava R$12. 944 caipirinhas resultaram em uma conta de mais de R$11 mil. Se fosse hoje, em que o preço da bebida no chalé é 2 vezes maior, daria um valor de R$22 mil. Teve um que tomou 14, né? Acabou no chão aí, né? Depois acabou no chão aí, né? Então foi uma festa muito linda, né? Receber essa quantidade tão grande de estrangeiros exigiu uma preparação diferente dos setores econômicos. Em alguns casos, foram oferecidos até cursos de inglês para que fosse possível se comunicar com os gringos. Era o caso dos taxistas. Vale lembrar que há 10 anos não existia transporte por aplicativo em Porto Alegre. Então eram esses carros que transportavam os turistas do aeroporto ao hotel, do hotel ao estádio. My name is Sérgio Riferino Santos. Sérgio foi um dos taxistas que buscou se especializar para melhorar o atendimento ao cliente internacional. Hoje em dia tem, por exemplo, um smartphone que tem um tradutor, ou tem um tradutor, mas na época não tinha. Não tinha. E aí eles, não, é uma oportunidade, né?
Quem deu aulas de inglês para o Sérgio foi a professora Marilane Beck. Como é que eu comecei? Eu comecei com pequenos diálogos de saudação e sempre simulando taxista e passageiro, ou taxista no aeroporto recebendo um passageiro, ou levando lá para o estádio onde seria, que era Beira Rio, sempre direcionando para isso. Então, às vezes só saudação, e à medida que a gente for desenvolvendo, eu ia ampliando o assunto para eles poder desenvolver um pequeno diálogo com o passageiro. Apesar do aprendizado, nem sempre era fácil para o Sérgio se comunicar. Às vezes, os passageiros não colaboravam. Os franceses é horrível. Eles não gostam de falar inglês. E também é muito difícil, né? Apesar de ser o espanhol tu consegue, eu não tenho facilidade de entender, fica mais fácil de comunicar. 10 anos depois, a cidade que tanto se transformou com a Copa tenta se reconstruir após uma enchente histórica. Junto à reconstrução ficam os legados que trazem esperanças por dias melhores. Em 3 anos, momentos como esses relatados na reportagem poderão voltar, já que a Copa do Mundo de futebol feminino deverá passar por aqui e Porto Alegre é candidata, inclusive, para sediar o primeiro jogo do torneio. Para o Super Repórter, Guilherme Milman.